Neto, já tem Agora lives aí sim. mais profissionais que dão certo. Com Vai lá. certeza. Muito bem. É, Bom, a gente já está aqui então no Facebook. Vamos ver se entrou. Apareceu um começando aqui. E No jogo sério tá ao vivo o aqui. jogo sério está ao vivo. Denise Madeira está ao vivo também. Tá. Então as páginas que integram a rede Covid-19 estão juntas mais uma vez neste 11 de junho de 2020 para falar sobre a Covid-19 em Guaxupé e região. A gente está também pelo YouTube do Cine 14 Bis. Hoje a gente está recebendo aqui a jornalista Denise Madeira, da Rádio Cidade FM, que também usa a sua página pessoal para transmitir essas nossas lives desde o início. Bem-vinda, Denise. Boa noite, obrigada, Caetano. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos, doutora Salma, Cine 14 Bis também, o Mauri aí nos ouvindo. Boa noite a todos. Isso aí. O Carlos Alberto, do jornal Jogo Sério, que desde o início também disponibilizou aí a página do Jogo Sério para compor essa rede de notícias e de entrevistas, né, de bate-papos aqui sobre a Covid-19. Fala, Carlão. Tudo bem? Boa noite, Caetano. Boa noite a todos. Boa noite, Denise, Mauri. Boa noite a todos os internautas que estão conosco. É uma honra, né, para o Jornal Jogo Sério poder fazer parte dessa campanha de combate ao novo coronavírus, né, Caetano? E vocês, uma sacada tão importante aí, utilizando a tecnologia, né, em favor da vida. Boa noite, doutora Salma. Um abraço. E a doutora Salma Regina Galati, que é diretora técnica da Santa Casa de Guaxupé. Só vou pedir para a doutora Salma ativar o microfone dela aí. Doutora Salma, que também tem participado conosco desde o início, né, das lives, sempre atualizando o panorama da Covid-19 em Guaxupé. E hoje, mais uma vez, dentro desse assunto, temos 38 casos confirmados em Guaxupé. Ainda não saiu o boletim de hoje. Felizmente, nenhuma pessoa morreu. E desses 38, a gente tem os números de ontem, né? Vamos ficar em cima dos números de ontem por enquanto. Como é que está hoje a situação da Santa Casa, ou ontem, né, doutora Salma, das pessoas internadas? Como é que tem sido esses últimos dias? Porque a curva cresceu muito e tem crescido muito rápido. Essa curva do coronavírus em Guaxupé. Tem gente que não gosta, né, de ver o gráfico, que não gosta de ver a curva. Tem gente que acha que, mas parece que quem fica falando de coronavírus está torcendo para as pessoas ficarem doentes e tal. Mas não é isso, a gente precisa falar para exatamente para que todos tenhamos consciência do problema. Como é que está hoje a situação da Santa Casa, doutora Salma? Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Boa noite, Caetano. Boa noite, Denise, Carlos. Obrigado por poder participar novamente. E é verdade isso, né, Caetano? Nós estamos aqui para informar. Se a realidade é dura, se é difícil, nós também sentimos por isso. Mas o que a gente não quer é exatamente tampar o sol com a peneira, mostrar dados que não são a nossa realidade. Hoje, na Santa Casa, nós temos, até o mês de junho, né, foram 4 internações. Nós temos um paciente na UTI com Covid positivo, grave, né? E nenhum paciente na enfermaria, nesse momento, né? De Covid leve a moderado. E temos um suspeito ainda aguardando por exame na UTI também. Esse é o panorama hoje da Santa Casa. Mas a gente tem um gráfico aqui do levantamento desde o início dessa pandemia, que a gente começou a internar os pacientes suspeitos desde março, né? E pelo gráfico aqui você vê que é uma linha reta, né? Nós tivemos em março 6 pacientes suspeitos, depois todos esses com sintomas respiratórios, né? Internados na nossa clínica COVID. Então, 6 pacientes em março, 27 em abril, 37 em maio, e agora, até o momento, nós estamos no começo do mês ainda, 4 em junho. Né? Então, olhando o meu gráfico aqui, dá para fazer uma linha reta no número de casos suspeitos.
E você vê que não deixa, é uma preocupação, né, para a nossa cidade. Desses eu posso falar que em março nós tivemos um caso confirmado, em abril 2 casos confirmados, e em maio nós tivemos 3 casos confirmados, né, de Covid. E agora em junho, apesar de ter uma paciente ainda internada, mas ela internou em maio, entrou na estatística de maio. Então, nesse momento, nenhum paciente internado positivo. Doutora Salma, quando a gente olha o gráfico do crescimento da Covid, a gente vê que há pode ser uma coincidência, mas não sei se é bem coincidência, mas a gente teve alguns feriados em abril, feriados em maio, e mais ou menos 15, 20 dias depois, que é exatamente o período de incubação do vírus, a curva subiu. Né? O período de incubação mais o período do teste, né? 15, 20 e poucos dias, a curva sobe, coincide com esse feriado. Hoje é feriado de novo. Aqui em São Paulo não é feriado porque os feriados já foram antecipados. Mas hoje é feriado em Guaxupé, e eu sei que tem gente fazendo festa, como sempre, né? Se encontrando. A vida parece que voltou ao normal. Né? Eu tô com medo de acontecer de novo, né? Esse feriado, daqui uns dias, de novo, vai ter uma nova subida rápida aí na curva de coronavírus. E a impressão que eu tenho é que as pessoas parece que sabem, né? Não é possível que as pessoas não sabem que o vírus é perigoso. Mas parece que as pessoas sabem e estão pagando para ver e estão dizendo, olha... Estão dizendo, talvez para si, ou sem dizer verbalmente, né? Estão pensando, ou talvez inconsciente, haja essa coisa que move as pessoas. Olha, eu vou fazer festa porque eu não aguento mais, eu vou trabalhar porque eu não aguento mais, eu vou encontrar as outras pessoas que eu não aguento mais, e dane-se o vírus. Se eu ficar doente, fiquei doente. Se eu não ficar doente, não fiquei doente. A senhora tem percebido isso também? E a senhora também não chega uma hora que cansa de bater nessa tecla da prevenção, sendo que tem tanta gente que está ignorando e não ouvindo o que a ciência, o que a medicina, o que as autoridades sérias estão dizendo? A gente não pode cansar, porque na hora que nós da saúde, os médicos, nós cansarmos, né, de informar, de falar, de fazer com que as pessoas se conscientizem da necessidade do cuidado, né, consigo e com todas as outras pessoas, só assim a gente vai conseguir ter o que eles falam tanto em achatamento da curva, né? Que é quando vamos diminuir o número de possíveis contágios, de transmissibilidade do vírus. A gente fala, e as críticas que vêm, como se a gente estivesse tocando terror, que a gente ouviu hoje. É triste para um profissional de saúde ouvir isso. Né? Essa é a pura depressão. Aí é pior ainda, né? Porque a gente fica deprimido de ver que as pessoas não acreditam nos médicos, né? Não acreditam nas pessoas, nos estudos, na educação, na formação. Isso é muito triste. Porque as pessoas falam que a senhora é a depressão, porque a senhora está falando a verdade? Porque depressão, porque eu venho aqui e falo, olha, gente, vamos manter todas essas orientações. Nós estamos orientando a população desde fevereiro, março, né? Março, abril, maio, junho, são 4 meses já de informação. Além de toda a informação que tem em Facebook, no jornal, todo mundo falando sobre a maneira de contaminar, como transmite. Então, as pessoas já estão cientes disso tudo. Então, a gente reforçar isso, a necessidade do reforço é exatamente isso como você falou. Chega nesse feriado, chega num final de semana, num relaxamento, numa flexibilidade que se deu ao comércio e tudo mais, as pessoas acham que estão livres. Infelizmente, nós temos números de óbitos. Eu não falei nesse gráfico que eu te expus, agora, do número de óbitos, mas o número de óbitos por suspeitas respiratórias também subiram muito nos meses. Em março, nós tivemos nenhum óbito. Em abril, com 27 suspeitos, nós tivemos 10 óbitos. Por problemas respiratórios. Exatamente, sintomáticos respiratórios, todos internados nascidos de Covid, UTI, com sintomas respiratórios. Se nós tivemos 37, nós tivemos 6 óbitos.
né? E agora que é o momento, nenhum. O ano passado a Mas senhora tem o número dessa mesma época aí? tenho sim. Aí o que nós fizemos? Um levantamento, por exemplo, em maio de 2019. Por sintomas respiratórios, insuficiência respiratória, nós tivemos 11 óbitos. Em janeiro a maio de 2020, por suspeitas respiratórias, nós tivemos 19 agora. Então, você vê, de 11 sintomáticos respiratórios, de insuficiência respiratória, sem falar em sepse, sem falar em choque séptico, que tem outras causas também de morte que não só o vírus. Então, você vê que cresceu de 11 para 19. Vamos falar quase o dobro. Se fosse de 10 para 20, seria exatamente o dobro de mortes por insuficiência respiratória. Ou seja, pode ser que talvez algumas pessoas morreram de Covid sem saber. E não sabem porque não tinha teste para fazer, não tinha teste suficiente. Hoje nós testamos mais. Mas antes não é uma tinha. das cidades que mais testa. Sim, Talvez mas alguém morreu sem saber porque não não tinha teste, é isso. porque não tinha teste, ou o teste foi feito num tempo que não era o exato, o recomendado, porque o momento do teste, cada teste sempre tem o seu momento ideal de se fazer, para se conseguir a maior positividade possível. Que é quando a pessoa está com sintoma ali, né? Há um período em que é mais fácil captar o vírus, captar que a pessoa está doente. Isso para o PCR, né? Que até o 4º dia seria o ideal do início dos sintomas, e no máximo até o 7º dia. Os outros testes também fazem para você confirmar se você teve pelo menos contato com esse vírus, né? Isso também pode falar, olha, você teve contato, você teve esse resfriadinho que você teve, a sua sorologia aqui, o IgG, está dando positivo. Então, é sinal que você teve sim contato com o vírus. Você teve um quadro leve, então tudo isso, entendeu? Talvez se tivéssemos mais condição de positivar, de termos certeza que todas essas mortes por insuficiência respiratória foram realmente pelo Covid-19, pela doença, você talvez tivesse uma resposta mais efetiva da população em querer se prevenir, em se resguardar e cuidar do outro também. Mas eu acho que mesmo assim, nem assim, viu, doutora Salma? Eu acho que nem assim, porque a gente já tem 37 mil, não sei quantas mortes no Brasil. Mesmo assim, eu acho que se tiver gente morrendo na porta da casa das pessoas, tem gente que mesmo assim vai... não tô vendo, comigo não vai pegar, vou fazer uma festinha ali que não custa nada. Mas enfim, a gente tá conversando com a doutora Salma Regina Galati, diretora técnica da Santa Casa de Guaxupé. O Carlos Alberto, do Jornal Jogo Sério, está com a gente hoje. A gente cumprimenta aqui os ouvintes da Rádio Comunitária também, a comunitária que retransmite essas nossas lives, além das páginas parceiras. E conosco a Denise Madeira, da Rádio Cidade FM. Denise, fica à vontade para fazer alguma ponderação, alguma pergunta aí para a doutora Salma. Sim, a gente está sabendo aqui, tem aumentado os casos, né, em Guaxupé, a doutora Salma está aqui, não deixa a gente, né, não é mentira, né, doutora? Até hoje, há 38 casos positivos na nossa cidade. Quero te perguntar o seguinte, doutora, Guaxupé está preparado, caso continue aumentando o número de casos em nossa cidade e nas cidades da região? Há um plano de ação de enfrentamento para a pandemia atual? Sim, tem um plano, né? O nosso plano de ação já começou lá em fevereiro. Toda a nossa estrutura da Santa Casa vem voltada para esperar esse possível número de aumento de casos para a Covid. Existe um plano que ele é estabelecido pela Regional de Saúde, pela Superintendência Regional de Saúde de Alfenas, a quem nós estamos submetidos desde que a Santa Casa atende pelo SUS, né? Juntamente com os trabalhos que são feitos pela Secretaria de Saúde. No primeiro momento, o que foi nos solicitado era aumentar o número de leitos da UTI para que possamos receber os pacientes graves com insuficiência respiratória por Covid positivo. E também uma enfermaria para que a gente pudesse internar os pacientes de casos moderados, porque os pacientes leves estão sendo e devem ser tratados e acompanhados em regime domiciliar. Agora, existe todo um outro movimento dessa regional na espera que, se esses casos aumentarem, que Guaxupé venha a ser só o atendimento de Covid, especializado daqui da nossa região, nós iríamos atender só a esses pacientes Covid. Isso tudo está sendo estudado. Nós já conseguimos que Guaxupé vá atender também não só os casos Covid, mas de obstetrícia, vão continuar sendo atendidos aqui. Nós solicitamos que o de ortopedia, né, os casos
de trauma agudo, né, os casos, e de cirurgias também de urgência. Nós estamos solicitando também, para que o nosso atendimento ele não modifique. Mas isso, assim, são a solicitação da Santa Casa, da própria Secretaria de Saúde também, mas nós estamos subordinados a essa decisão da regional, que é uma decisão do governo, não é uma decisão nossa, não é Guaxupé, não é a Santa Casa que quer. Nós estamos colaborando com o atendimento, né? Uma vez que no nosso atendimento, mais de 80%, 90% do nosso atendimento é SUS, mas também com a preocupação de não deixar sem atendimento os pacientes de convênios também, né? Existe, sim, todo um estudo. Amanhã mesmo nós vamos ter outra reunião com a Secretaria de Saúde, com a Regional de Alfenas, no intuito de fazer uma abrangência maior para o atendimento. Que a gente continue com nossos casos graves aqui, mas que a gente possa também atender a solicitação de atendimento dos pacientes COVID. Muito bem. O Mauri Paulo não está aqui com a gente ao vivo, porque ele está cuidando da apresentação que nós vamos fazer ainda nessa live, do vídeo em comemoração aos 108 anos de Guaxupé. A gente está no mês do aniversário de Guaxupé, e é um vídeo que tem a participação de profissionais da saúde, artistas, né, pessoas da cidade falando sobre a Covid e também fazendo uma homenagem aí para Guaxupé. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, nessa live de hoje, daqui a pouco, depois da conversa aqui com a doutora Salma. Carlos Alberto da Silva Júnior, do jornal Jogo Sério. Pois é. Ô, doutora Salma, e a doutora Salma viu o Caetano e todos os amigos aí, Denise e todos que estão online, que na última sessão da Câmara, né, registrada pelo jornal Jogo Sério, esbravejou até com colegas de plenário, né, por conta desses posicionamentos, né? Alguns colegas de plenário pedindo, por exemplo, reabertura da feira livre, reabertura de bares em períodos noturnos, e criticando bastante o decreto 2227, né, editado há pouco mais de uma semana pelo prefeito Jarbinhas, com flexibilização ao estado de quarentena. E a doutora Salma ficou muito brava, né, com o pessoal. Então, doutora, baseado nisso daí, a senhora vê o quanto é difícil para a população se enquadrar nesse novo formato, né, de viver com máscara, viver com locomoção restrita, uma série de novidades, vida online, igual nós estamos fazendo aqui essa conferência. Menos a Câmara, né? Menos a Câmara faz vida online. A Câmara ainda continua fazendo reunião presencial. Presencial e online, né? Eles transmitem online. Mas assim, não é live assim como a gente, né? Não, eles vão ao plenário, né? Mas então, o que eu queria dizer assim, se há, vocês podem chamar até de uma certa desinformação dentro dos pilares mais altos aí do poder público, que o legislativo, né? Poxa, o segundo poder aí, o que dirá da população, então, né? Por isso que eu vejo que muita gente não acredita, por exemplo, no vírus, por isso que eu vejo que muita gente acha que está havendo terrorismo, que muita gente acha que está havendo um certo benefício ilícito de instituições, de determinados políticos, e por aí vai, por conta dessa pandemia. É uma coisa difícil ou não é, doutora? Extremamente, Carlos Alberto, extremamente. Eu achei até interessante quando o pessoal me falou, o Carlos Alberto Jogo Sério falou que você esbravejou. Eu falei, nossa, esbravejar de máscara é complicado, eu esbravejei com os olhos, então, né? E não é. A gente, até foi o que eu solicitei na Câmara aquele dia, que um bom trabalho dos nossos colegas vereadores, que eles já estariam fazendo, simplesmente de conscientizar os seus eleitores, as pessoas que acreditam neles, né, como influência, né, de pensamento, né, formadores de opinião. Exatamente. Que o melhor benefício agora é mantermos nossos cuidadinhos, né, evitando o contágio. Esse contágio é o que, respondendo lá a pergunta do Caetano, quando abre o feriado, por que o feriado? Mas por que o feriado? Por que isso? Por causa da maior circulação de pessoas, né? E o que o contágio se faz dessa maneira é onde a única meio que a gente tem é de evitar a transmissão.
E isso parece difícil de aceitar, porque as pessoas têm o viés econômico também, têm as dificuldades econômicas, que a gente sabe que nós somos solidários a isso, entendeu? E eu falei na época, e volto a falar, nós somos uma cidade solidária, nós temos uma tradição de hospitaleira, né? É que nós não vamos deixar que as coisas faltem para as outras pessoas. E ninguém está no seu conforto, né? De falar assim, eu estou aqui trabalhando 24 horas, estou pós-plantão, por isso essa cara inchada, e as pessoas falando que eu estou no meu conforto da minha bolha. Eu não tenho, eu tenho bolha no pé, entendeu? Se precisar, eu posso até mostrar. Eu tenho bolhas nos pés, eu trabalho no meio de uma bolha de roupa, né, com dificuldade até de oxigenação, né, as pessoas, meus outros companheiros, físicos, os técnicos de enfermagem, tudo, na hora que tira aquela roupa, fica até com dor de cabeça, dor na maxilar, de tanto constrangimento. Por quê? Porque os casos são sérios, a cura não existe, o que nós entendemos por cura, ela vem de cada um, da sua resposta imunológica ao tratamento efetivado, né, e dado, e tudo isso. Então, eu acho que o legislativo ele tem a função informativa, principalmente, né, e de manter novos planos, que eu falei, planos de ação, até sugeriram para as academias, para o comércio, o delivery, a gente está sempre sugerindo essas coisas, porque o importante que todo mundo saiba é que isso vai passar, que esse vírus, esse momento, isso tudo vai passar, mas da melhor maneira ele tem que passar. E o melhor momento de se fazer o futuro é agora. E o agora, infelizmente, nós não temos outras opções, senão bater a favor, falar a favor do distanciamento social. E não é uma opinião, né? Não é uma opinião da doutora Salma, é uma recomendação mundial, é uma recomendação da ciência. A gente está vivendo um período de negação da ciência. A Sinhara Dias comentou aqui no Facebook, ó, muitos formadores de opinião que não acreditam no vírus. As pessoas não acreditam na ciência, não acreditam na verdade, né? Essa reportagem que o Carlos mencionou aí, que ele fez com a doutora Salma na reunião da Câmara, eu cheguei depois eu me arrependi de ter lido os comentários, né? Porque a gente fica mal lendo os comentários. Eu li os comentários no Facebook. Olha, gente, é um baixo nível. As pessoas ofendendo a doutora Salma, falando mal de todo mundo que está a favor do isolamento social. Ou seja, é o senso comum, mas da pior espécie, dominando a pauta das pessoas, né? E esse negócio de rede social, onde todo mundo fala bobagem, todo mundo tem a liberdade de dizer o que quer, é algo muito angustiante, né? Mas ao mesmo tempo expõe por que as pessoas são assim. E não é só Guaxupé. Aqui em São Paulo, que a gente está, a curva continua subindo, o Brasil inteiro, a curva continua subindo. Aqui agora estão reabrindo o comércio, né? Não é só aí, né? Eu acho que tá vivendo também essa ditadura do senso comum, da opinião pública, essa opinião deturpada, ela está pressionando os políticos, as autoridades, a irem a favor do senso comum, e não a favor da ciência, não a favor da verdade, não a favor do que tem que ser feito, né? Isso é muito, muito ruim. E o Brasil é um péssimo exemplo nisso. Não é Guaxupé, não é Minas Gerais, São Paulo, é o Brasil inteiro. É um péssimo exemplo. No começo estava indo tudo bem. Todo mundo com medo do vírus, né? Não, vamos fechar. Talvez fecharam antes da hora, né? Porque aí é uma falta de comando federal. Um monte de cidade fechou. Não precisava ter fechado, eu acho, em algumas cidades. E aí não é uma questão de opinião minha também, né? Opinião de... Estou falando eu acho aqui, mas eu ouvi especialistas dizendo isso, que talvez se algumas cidades não tivessem fechado tão cedo, as pessoas não teriam se cansado tanto do isolamento social. Eu não sei se é o caso de Guaxupé, aí a doutora Salma pode me falar melhor. Isso. É importante, Caetano. O que a gente fala de tudo isso é que tem um movimento, né, que eles falaram que é o movimento do vírus, da transmissão, e que falaram que exatamente nesse intervalo de abril e maio, eu estou aqui olhando para o meu gráfico da subida de internações, ele é muito nítido, sabe? De 27 para 37 foi de abril para maio, e de 6 para 37 foi de março para abril.
Então, nós estaríamos mais ou menos nesse momento do maior número, né? Porque ele vem, é como se ele viesse viajando, eu imagino assim na minha cabeça, porque tudo que nós vamos saber é posterior. Todos os estudos para a gente pensar, qual que é o ponto da curva, qual o momento da curva, isso tudo são estudos retrospectivos que a gente vai saber depois que isso tudo tiver passado. Mas agora, então, eu imagino isso, esse movimento do vírus, até ele chegar aqui, né? Então, agora é que ele está transmitindo mais, e a gente vê isso pelo número de casos positivos. A gente vê isso pelo número de atendimentos que é feito no aviação e no pronto-socorro e no número de internações no hospital. São 10 pacientes a mais, né? É pelo próprio movimento. Então, existe uma razão sim nisso. Talvez a gente fale assim, vamos flexibilizar menos, mas só que nós temos que pensar assim, eu acho que tudo foi feito certo aqui em Guaxupé, até o momento que se manteve tudo muito fechado. Por quê? Porque nós estamos numa região muito próxima, nós estamos próximos de São José do Rio Pardo, de Mococa, nós estamos próximos de Poços de Caldas, estamos falando assim de maiores centros de comércio, e existe um movimento muito grande dessas pessoas, do próprio comércio mesmo, de viajantes, de clientes, né? Comerciantes, mas também das pessoas que usam o comércio, né? Dos próprios clientes, uma circulação muito grande de mercadorias e de pessoas. Então, isso tem que ser levado em consideração, sim. Uhum. E isso pode ter contribuído para um pequeno número de casos em março, porque no mês inteiro de março nós tivemos só 6 casos, mas nós estávamos todos trancados, estava tudo bem organizado. A flexibilidade fez esse aumento da curva, sim, mas também o tempo que a gente esperava que o vírus fosse chegar no interior. Tudo isso coincidiu, entendeu? Eu acho que foi uma coincidência ruim nesse momento para o aumento da transmissão. A gente está testando mais em Guaxupé, na Santa Casa, né? Mas o Brasil também está testando muito, e muitos casos também de pessoas que moram fora da cidade e que estão vindo para a cidade fazer a sua quarentena, né? Ou então a sua recuperação, ou então estavam sendo afastados do trabalho e estavam vindo para Guaxupé. Esse número maior de pessoas, mesmo nesse trânsito para a cidade, pode contribuir, sim, para um aumento ainda maior de maio até agosto, né? Ou agora de junho, julho e agosto. Então, isso tem que se pensar. E tem que somar todo mundo, é uma observação. Tem próprios colegas médicos que perguntam, mas cadê que esse pico? Cadê que eu não estou vendo? Né? Talvez não esteja vendo, porque não esteja à frente, apesar de ser médico, não esteja à frente dos atendimentos dos sintomáticos respiratórios, né? E desses pacientes que são internados na UTI. Que bom que nós não superamos ainda, que a gente não, por exemplo, ocupou todas as vagas ao mesmo tempo, né? Que são reservadas para os casos de Covid. Que bom. Mas até que ponto essa flexibilidade, esse afrouxamento, essa abertura do comércio, dos bares, não vá fazer com que isso venha acontecer. No futuro, nós vamos ter todas as respostas precisas para isso. Mas o que a gente não pode, nesse momento, é faltar a responsabilidade como médica, né, como agentes de saúde, como agentes públicos, de fazer com que isso vire uma tragédia maior. Porque, para mim, morreu um paciente positivo ou um suspeito respiratório, mesmo que os exames foram negativos, mas com um quadro clínico bastante sugestivo, para mim já foi uma morte desnecessária. Entendeu? Toda morte para mim é desnecessária, mas principalmente essa. Porque, de certa maneira, nós podemos evitar que essas mortes venham a ocorrer de uma maneira tão trágica como a gente está vendo em outras cidades do nosso Brasil e do mundo, né? É isso aí. Doutora Salma Regina Galati está com a gente, diretora técnica da Santa Casa de Guaxupé. São 6h34, a gente está ao vivo no Facebook, no YouTube, também pela Rádio Comunitária. Denise Madeira está conosco. Denise... Boa noite a todos. Acabou de sair a nota aqui da Prefeitura
Hoje tiveram 17 atendimentos no PSF da Aviação e 5 notificações de pacientes, mas continua com 38 ainda aqui na nossa cidade. Doutora, a senhora estava falando aí sobre esse negócio do isolamento social e as medidas, né, que foram tomadas aí de acordo com algumas cidades, até o Caetano citou. Como que a senhora avalia as ações do governo municipal para tentar conter o avanço do Covid-19 e quais as potencialidades e as fragilidades das medidas que vêm sendo tomadas pelas autoridades na contenção do tratamento da doença aqui em Guaxupé? Então, as medidas que o prefeito, o governo tomam, né, eles são próprias dele, né? Aqui eu falo em nome muito das ações que a gente faz no comitê de enfrentamento dentro da Santa Casa, né? Por elas eu respondo junto com o comitê, né? E por elas eu posso, a gente está à frente criando as novas medidas, os novos enfrentamentos. Toda semana o comitê está se reunindo e a gente toma medidas lá dentro da Santa Casa. Quanto às medidas do governo, elas têm sido feitas dentro do plano chamado do Minas Consciente, né? É isso? E então elas seguem as orientações do governo, apesar do governo do estado das orientações, cada município tem a sua liberdade de ação. Você quer que eu fale da minha opinião com relação às medidas que estão sendo tomadas? Isso, porque teve vários decretos, várias mudanças, a abertura, o fechamento, agora a reabertura do comércio, muitas opiniões, né, divergentes aí da população. Eu queria saber a sua opinião com relação à abertura do comércio mesmo, para saber como que o seu perfil, como se diz, a sua opinião médica com relação às pessoas agora estarem todas de volta ao trabalho, de volta às ruas. O que a senhora me diz sobre isso? Eu digo que todas as medidas que foram faladas desde o início devem continuar existindo, né? Principalmente com relação às medidas de distanciamento social. Se você vai voltar ao trabalho e tudo mais, devem usar máscaras, né? Devem manter-se pelo menos 2 metros de distância, né? E se você é um cuidador de idoso, também todo mundo tem que ter os mesmos cuidados, com o uso de máscara, com higienização de mãos, com o uso de álcool gel, tudo isso não mudou nada, tá certo? E deveria estar mais integrado às nossas ações do dia a dia. Eu acho arriscado, porque põe de uma maneira a maior circulação de pessoas, o maior risco de contágio, porque você não sabe quem é o paciente que está transmitindo ou não, tá certo? Então, essa é a dificuldade de controle. Se nós não temos esse conhecimento, o melhor é que manter o máximo de pessoas dentro de isolado. O comércio, para mim, tem que ser essenciais, tem que abrir, não tem como, né? E isso eu concordo. Eu não concordo com itens que abrem bares, tudo que promove aglomeração. Academia, deixa eu aproveitar que a senhora está falando isso, fazer uma pergunta academia. Que tem a ver exatamente com o que a senhora está falando, que a Carol Negrão aqui do Portal da Cidade mandou pra gente. Na deliberação sobre a abertura das academias, não tinha assinatura da doutora Salma nem do Dr. Nilo como membros do comitê da Covid. Atualmente não temos nenhum médico no comitê. Ponto. Ela está afirmando aqui. Gostaria de saber por que eles ainda não estão no comitê. Vocês não estão mais no comitê, doutora Salma. Isso. Então, nós fomos chamados das primeiras participações, da primeira solicitação de abertura das feiras, eu estava lá, e do comércio também, e a minha posição foi baseada em tudo isso, contrária a essas aberturas, e no primeiro momento nós fomos até acatados, né, a nossa opinião. Agora foi o momento que nós não participamos das outras, não fomos convidados para essa opção, né? Agora sim a secretária de Saúde me solicitou o convite para participar, principalmente dessa abertura das academias, como parte técnica. A gente sugeriu também a indicação da infectologista da nossa cidade, a doutora Ana Carolina, mas o convite ainda vai ser feito, porque precisa existir uma orientação médica para essas aberturas até de academia.
E eu tenho recebido, o Francis mesmo, meu colega de vereador, educador físico, né, e tudo mais, outros também, educadores que eu já fazia pilates ou que participavam, solicitando a nossa força para a abertura desse tipo de atividade. É claro que aqui não tem como discutir que a atividade física é essencial, né, até para o tratamento, recuperação de pacientes, de saúde e tudo mais, principalmente para pacientes diabéticos, que são outros pacientes de risco, para o melhor controle da glicemia e tudo mais. Só que a academia é um risco maior ainda. A atividade física, mesmo em ar livre, o que a gente tem lido, o que a gente tem visto, é que aumenta, sim, também o risco de transmissibilidade, exatamente pelo esforço respiratório durante a atividade física, né? É a maior chance de exalar os perdigotos e mesmo o ar respirado, inspirado e expirado, e que isso poderia gerar maior risco ainda de contaminação, né? Então, nós vamos participar de um comitê técnico para que a gente avalie de todas as maneiras, e principalmente da maneira médica, né, e de transmissão, para abertura consciente ou não abertura das academias de esporte, vamos dizer assim, né? Porque tudo isso é importante. Hoje as academias não estão abertas. Até agora não. Estão fechadas. Tá? Né? Estão fechadas. Isso não quer dizer que eu seja contra exercício físico, não quer dizer nada disso, entendeu? Quer dizer que nós precisamos pensar da melhor maneira que possa haver a abertura dessas academias, mas respeitando e sem colocar a população em risco. É isso que nós falamos. Quando eu falo da nossa ação médica, nossa orientação médica é para se evitar o risco de contaminação. Então, isso que é importante, né? Okay. E eu dei até uma sugestão mesmo para o próprio meu colega Francis, que de repente, deles darem aula por vídeo, né? Assim, igual nós estamos conversando aqui, daria aula orientando os exercícios, alugar os aparelhos, algumas esteiras, alguns aparelhos de ginástica, para que seus alunos pudessem continuar fazendo nas casas, né? Isso é uma medida, a gente falou isso no começo, como estava tudo muito fechado. É uma maneira de se evitar, é uma maneira da gente estar colaborando, né, nesse momento, para que as pessoas entendam que a gente quer também que tudo funcione da maneira mais próxima do normal possível, né? Muito participação bem. Especial aqui da cachorrada. Muito carinho, olha só. Então, estão prestando atenção, tá vendo? Olha lá. Carlos? Doutora Salma, primeiro, né, uma informação até bem chocante, né, não haver presença de médicos no comitê de enfrentamento, no comitê gestor de enfrentamento ao novo coronavírus. Está aí uma pauta, né, não só para o Jornal Jogo Sério, mas para toda a imprensa de Guaxupé, porque é uma informação que não caiu bem aqui, não. E segundo, doutora Salma, o colega seu, o Francis, ele citou na última reunião, sem ser dessa segunda-feira, a possibilidade do governo municipal instituir um auxílio emergencial para algumas categorias. Por exemplo, não há dúvidas de que principalmente os informais estão sentindo muito. O impacto negativo do coronavírus para essas pessoas que não são assalariadas, que não têm o salário garantido e permaneceram, né, empregadas, aquelas que são autônomas, para elas a situação está muito mais difícil com toda essa paradeira. A senhora aqui, que além de diretora técnica do hospital e de uma ótima médica, a senhora também é vereadora, o que a senhora acha dessa proposta? A senhora acha que seria alguma coisa que poderia encorpar, poderia ter fundamento, um auxílio emergencial municipal para algumas categorias ou até para a população, haja vista que sim, se o público é pagador de impostos, e o Brasil é um dos países que mais impostos tem, por que não numa hora dessa o poder público poder amparar os munícipes? Ou isso aí é uma utopia e até por isso que ninguém falou mais nada disso na Câmara? Não, eu não acho que isso é utopia. Eu acho que isso é uma responsabilidade
das autoridades públicas, né? Exatamente, é nesse sentido que toda vez que eu falo vamos manter tudo isolado, vamos manter tudo fechado, a responsabilidade dos governantes deveriam partir muito para isso mesmo. Né? Só não liberando essas verbas todas que estão sendo liberadas para o custeio dos pacientes com Covid, mas também a liberação de verbas e planos para você sustentar e para você auxiliar aqueles que não podem manter os seus trabalhos, né? E principalmente o seu comércio, o ambulante, né? Os autônomos. De alguma maneira, essa ajuda deveria vir para essas categorias todas também. E é isso que eu falei lá na Câmara também, por algumas vezes, que ao invés de ficar lendo sobre hidroxicloroquina, né, ficar falando de injustiça com essas pessoas, eles deveriam estar pensando em medidas que, para auxiliar o executivo, o governo estadual, o federal, em medidas que a gente possa estar ajudando essas pessoas para não passarem por esse período com tanta carência econômica. Entendeu? Eu acho que a visão que está meio deturpada ainda. As medidas médicas, as medidas cautelares de resguardo da saúde, de preservação da saúde, de preservação do contágio, isso tem que estar dentro da gente. De saber que isso nós estamos falando que é para o bem de todos, não é para afirmação pessoal de ninguém, muito menos do médico, né? Mas para o cuidado de todo mundo. E olharmos dessa maneira, assim, para novas alternativas para essas outras pessoas que não podem estar trabalhando. Né? Isso sim, isso é uma visão responsável das autoridades locais, governamentais, de todas as esferas, inclusive dos vereadores de Guaxupé, né? E da qual eu faço parte, e da qual eu estou dando essas ideias, né? São pequenas, mas ideias. Às vezes você começa com uma ideia pequena e ela vai juntando, aglomerando mais pessoas conscientes, mais visões diferentes, e a gente chega num objetivo final que agrade, se não a todos, que é impossível, mas a maioria, e que a gente evite esse caos na nossa economia local. Comentário eu acho aqui. Sim, acho que... Não, pode concluir, só vou ler um comentário aqui da... Mas se a senhora quiser concluir, fica à vontade. Não, tudo bem, pode ler. É o comentário aqui da Cris Abílio, aqui no Facebook, do Cine 14 Bis. A partir do momento que deixaram de ouvir a orientação técnica dos médicos... Peraí que eu perdi outro comentário aqui. Ó. A partir do momento que deixaram de ouvir a orientação técnica dos médicos, a situação da nossa cidade passou a se tornar muito mais preocupante. Mas acompanha isso que a gente estava falando agora há pouco. Acompanha o ritmo do Brasil, né? No começo, eu fiquei muito impressionado com a união que houve entre os governadores, os prefeitos, né? Prefeitos, a gente via na internet, prefeitos caricatos que apareciam em programas de TV, né? Condenando as pessoas que saíam à rua, prefeito que falava, não, pelo amor de Deus, vamos ficar em casa. Aí, de repente, a curva começa a subir, os casos começam a pipocar, muito mais gente morrendo do que naquela época, e o que acontece é exatamente o contrário. Então agora vamos flexibilizar, né? Esse país é uma piada, porque você tem o mundo todo começando a reabrir, alguns países já reabrindo totalmente, o caso da Nova Zelândia, que inclusive a gente falou com uma guaxupeana que mora na Nova Zelândia, que é uma ilha também, não serve, né, de comparação, que é muito mais fácil você isolar a entrada e saída de pessoas de uma ilha. Mas outros países que já estão com a situação, com a curva lá no fim, que já passaram pelo pior, que as pessoas tem muito mais pessoas recuperadas e muito menos casos novos do que casos recuperados. Esses países, sim, estão pensando em abrir. O Brasil que está no começo do... Né, começo. E não é profecia, não é... Quem dera eu pudesse ter a profecia de dizer alguma coisa e as coisas se realizassem, né? Então, o que eu vou dizer aqui não vai mudar nada porque as coisas já estão acontecendo. A curva está subindo e vai continuar subindo e mais gente vai continuar morrendo. E nessa montanha-russa, a gente está subindo a montanha-russa, nesse momento os governantes querem abrir as coisas e estão abrindo. Né? Prefeitos, governadores, o presidente nem vou falar do presidente, porque o presidente é uma pessoa completamente fora desse planeta, ele nem merece ser mencionado aqui, porque
É uma pessoa que não se deve ser levado a sério. Apesar de ser levado a sério por muita gente, e esse é um grande problema, o fato desse sujeito ser levado a sério pelas pessoas. Né? Pessoas que pensam como ele, que acreditam que o vírus é a gripezinha. Até hoje, né? Ah, porque comigo não vai acontecer, não tem problema. Mas enfim, né? Nem sei porque eu tô falando isso. Denise? Eu até concordo com você, tem gente aí que fala que é lenda, né? É. Doutora Salma, caso haja um caso confirmado em casa, quais são os principais cuidados para evitar a contaminação de outras pessoas, membros da família? E se eu tive contato com algum suspeito ou um caso confirmado da doença, devo coletar exames? Como que deve proceder dentro de casa e no caso de ter contato com outras pessoas? O paciente que tem o exame positivo, né, e é encaminhado para tratamento domiciliar, é um paciente que está em bom estado, vamos dizer, né, que está com uma doença leve. Esse vai ser fazer o seu tratamento e o isolamento dentro de casa. Então, o que a gente orienta? Se possível, né? Que infelizmente, Denise, a gente fala assim, estamos todos iguais nessa pandemia. Não estamos, não estamos. Não são todos que têm o mesmo conforto, não é tanto todas as pessoas que têm a possibilidade do tratamento, né? E aí que vem as ações sociais, né? As secretarias de assistência, as secretarias de saúde, tudo, os governos na ajuda desses pacientes, dessas desigualdades que nós temos no Brasil. Mas esse paciente deve ser mantido num quarto, isolados, de preferência ter um banheiro só para ele. Se não tiver um banheiro só para ele, sempre que usar, ele mesmo limpa o banheiro, usa a Quiboa, o cloro, tal, para desinfetar. As refeições são servidas para ele de maneira que só ele use aqueles talheres, né, se possível descartáveis. Ele fica num ambiente de isolamento mesmo, né, pelo prazo que o médico vai determinar, entendeu? Então, tudo isso com orientação médica, com acompanhamento da secretaria, da vigilância, né, no monitoramento desse paciente para saber se ele está tendo melhora, se ele está tendo alguma complicação, e aí as orientações vão ser dadas de acordo com a evolução de cada paciente. O período que vai de 7 a 14 dias de isolamento e tratamento domiciliar, né? Os medicamentos que os médicos prescreverem, né, para esses pacientes que devem ser seguidos e dessa forma evitar o contato com as outras pessoas da casa. Se não der para redistribuir, por exemplo, se mora com o pai, com o avô, com a pessoa mais idosa, se essas pessoas puderem ir para outra casa de algum outro parente que sabidamente não está contaminado, esse seria o ideal, né? Mas essa pessoa, e ficar uma pessoa cuidando também, né? Um cuidador cuidando dessa pessoa. E isso é o primeiro momento. Se você perguntou dos seus sintomas. Se eu tiver contato com alguém que esteja contaminado, se eu já devo fazer um exame, como que eu devo proceder? Você deve procurar atendimento médico. O médico vai ser o melhor para te orientar. Então, vamos orientar. Aí você teve contato com o paciente que está positivo. É importante saber que período dessa doença, desse paciente, você teve contato com ele. Tá certo? Se foi logo no princípio, se foi durante o período de quarentena, se foi antes, né? Por exemplo, ele manifestou hoje, mas o seu contato foi 2, 3, 4 dias antes do início da manifestação dos sintomas, que é um período também que a gente sabe que pode haver contaminação e transmissão da doença no paciente ainda assintomático, 2 dias, 4, até 2 dias antes do início dos sintomas. Então, esse momento seu do contato com o possível, com agora sabidamente positivo, o paciente, ele vai te dar um status de contato, né? Eu sou um contato do paciente, então você tem que procurar as autoridades sanitárias, o posto de saúde da aviação, o pronto-socorro de Guaxupé, para que seja feita a notificação como contato e, da partir dali, fazer o exame seu também.
Eu fiz essa pergunta porque não que eu esteja ou que eu tenha tido contato, mas como é uma doença invisível, o pessoal tá aí no comércio, tá todo mundo trabalhando normalmente, né, entre aspas, e algumas pessoas não apresentam sintomas, eu acho que é importante todo mundo ficar sabendo como proceder nesse caso, né, E é doutor? por isso que a gente fala do isolamento, porque você não sabe quem é o assintomático, né? O portador Exato. assintomático. Quem que está contaminado, mas pela sua resistência ou por algum outro motivo, ele ainda não tem a manifestação da doença e pode estar transmitindo. Essa é a preocupação, por isso que a gente isola. E esse é um inimigo invisível real, né? Esse é um inimigo invisível real, porque tem muitos inimigos invisíveis que não existem. Por exemplo, o comunismo, né? Que tem umas pessoas que lutam com os inimigos aqui que só existe na cabeça delas. Esse é o Olha, é inimigo. uma Gente, briga. esse é o inimigo invisível real. Vamos lutar contra ele. Fala, Carlão. Isso aí. Doutora Salma, até no início, né, dessa transmissão ao vivo, o Caetano mencionou alguns comentários com relação ao seu comportamento sobre a Covid-19, o novo coronavírus. Algumas pessoas até ofendendo, né? Eu tenho certeza que a senhora tem um jogo de cintura incrível, tem muita condição de gerir isso daí, apesar de ser humana e dar uma raiva danada, né? Mas tenho certeza que a senhora sobressai a tudo isso daí. Mas o que a senhora diria para as pessoas que, logicamente, estão nos vendo agora, né? Pelo Jornal Jogo Sério, cerca de 200 pessoas ao vivo e outras páginas também. A senhora dizia, quando a senhora ouve comentários, de que não se pode passar perto da Santa Casa, que já fala que você está com Covid-19. Qualquer pessoa que está doente, que dá entrada, eles querem falar que é Covid-19. Ah, mas isso é porque há um recurso a mais. Como que é isso, doutora Salma? Há um recurso maior para o hospital para tratar de Covid-19? Esse recurso, ele é do governo federal? O que a senhora fala sobre tudo isso daí? Vamos por partes, né? Que tudo isso, eu acho que no início, para começar, todas as pessoas que veem qualquer opinião nesse sentido, de falar que tudo para a gente agora é Covid, vamos falar, até pessoas formadas, não é qualquer pessoa. Não é só leigo, não. Não é. Primeiro, é uma total desinformação, né? Que eu acho que é isso. Segundo, é não olhar para o médico como a responsabilidade que a gente tem no momento. Eu tenho como responsabilidade médica, ética e moral de todo paciente que chegar com insuficiência respiratória, com síndrome, com sintomas respiratórios, né, que seja, desde o início nós tínhamos aqui com o fluxo de atendimento dos casos suspeitos de coronavírus. Tínhamos 3 situações. Em todas elas, os quadros clínicos eram febre, ou pelo menos um sintoma ou sinal respiratório, tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas de nariz, entre outros, que depois foram ampliados também para queixas de dor de garganta, para perda de olfato, perda de paladar, também associado à Covid, até quadros de diarreia, quadros de isquemia, vários foram aumentando, né? No momento desse, de infecção pelo coronavírus, como médica, se eu não pensar nisso, nesse ambiente, nesse cenário nacional e mundial, eu estarei sendo negligente. A primeira opção que eu tenho que pensar é nesses casos. E por isso que todos esses pacientes que chegam ao hospital com esse tipo de sintoma, eles são separados da circulação. E tem um outro fluxo de entrada dentro do pronto-socorro. Isso chama-se responsabilidade. Isso chama-se cuidado com o paciente. Isso chama amor ao próximo e à profissão, de querer e ter a obrigação de fazer bem feito. Entendeu? Isso não chama terrorismo, isso não chama qualquer outro tipo de palavra ou adjetivo que queiram usar com relação aos médicos e com relação a mim também. Né? Então, eu vejo isso com muita tristeza. Né? Tem momentos de raiva? Tem momentos que a gente quer chutar o pau da barraca? Tem, mas não é isso. Né? Esbraveja, né? Com o olhar, né? Eu esbravejei com o olhar, porque eu estava ali tampada com a máscara. Mas é isso que a gente estava falando, né? As pessoas têm medo de encarar a realidade. As pessoas não gostam. Esses dias eu coloquei um gráfico, recebi um gráfico aí da curva da Covid, a gente posta o gráfico na internet.
as pessoas não gostam de ver o gráfico, porque acham, aí fazem um outro gráfico paralelo, porque esse outro gráfico é um eufemismo, né? Você vai, não, esse é melhorzinho, me dói menos, como se isso fosse resolver o problema, né? O problema é que a sociedade, a nossa sociedade, Guaxupé, Minas, o Brasil, ela é muito apegada a crenças, é muito apegada ao senso comum, é muito apegada ou muito distante. A gente cresceu, a gente foi educado muito distante da ciência, da verdade. A verdade ela é dolorida, né? A verdade ela é dolorida. Então a gente não está familiarizado, a gente não gosta de ouvir a verdade. Então a gente tenta negar. O nosso psicológico ele tenta negar as coisas. O nosso inconsciente ele dá um jeito de manipular as coisas ali e de ver. Eu quero ver aquilo que me agrada e que me faz bem, que me é confortável. Essa semana, a gente até falou na live de terça-feira, saiu aquela história da OMS que os assintomáticos não transmitem o coronavírus. No dia seguinte, a própria Organização Mundial da Saúde convocou uma coletiva para dizer, olha, gente, não é bem assim. Existe um estudo que uma pequena parte não transmite, mas isso não significa que não é para vocês continuarem o isolamento. Aí o presidente da República brasileiro pegou esse dado da OMS, deturpou para variar, e falou, olha, tá vendo? A própria OMS já tá dando sinais que é pra gente reabrir a economia e não sei o quê. Ou seja, a gente se apega a uma informação que é confortável pra gente e faz dessa informação um templo, né? E começa a torcer para que essa informação seja cloroquina. Aí eu já vou até emendar uma pergunta aqui. A cloroquina é um estudo lá que dizem que alguns pacientes tiveram melhoria com a cloroquina, então, beleza, remédio milagroso, cloroquina, né? Então a gente precisa de um salvador. E esse é o problema do pensamento baseado na simplificação das coisas. É um pensamento simplista. A gente precisa... é doente, então a gente precisa. Uma doença, a gente precisa de um herói, um remédio. Né? Doenças combate com o quê? Com remédio. O remédio a gente tem cloroquina. Então tá, cloroquina. Cloroquina. Tem cloroquina no hospital em Guaxupé? As pessoas estão recebendo cloroquina, doutora Salma? Mesmo sem comprovação científica que a cloroquina tem 100% de eficácia, e mesmo com estudos mostrando que algumas pessoas que receberam cloroquina morreram, e que talvez se não tivessem recebido cloroquina não morreriam? Então, Caetano, tudo isso nós temos que ter muita responsabilidade de fazer qualquer comentário nesse sentido, né? Por quê? Porque é tudo muito novo. E que nem eu acabei de falar, nós vamos saber tanto mais quando a gente passar por tudo isso e poder avaliar em estudos retrospectivos até sobre tratamentos, a eficácia de tratamentos e tudo mais. O que nós podemos falar aqui, que o uso da hidroxicloroquina nós utilizamos sim em pacientes graves na UTI, como foi utilizado, existe um estoque agora reduzido dentro da Santa Casa, mas a gente sempre providencia. Nós tivemos uma paciente que usou e ela saiu bem, sabe? Saiu bem, mas não temos dados científicos, a gente não fez um estudo ainda para avaliar que isso, ela saiu bem e foi usado hidroxicloroquina, não dá para tirar nenhuma conclusão disso. E tivemos também alerta dos nossos cardiologistas da Santa Casa pelo risco de uso da hidroxicloroquina, dos efeitos colaterais, principalmente no eletrocardiograma e de arritmias graves. Nós tivemos 2 pacientes que estavam usando, que apresentaram bloqueio, bradicardia, bloqueio e tudo mais, e foi retirada não teve nenhuma intercorrência mais séria, porque nós estamos atentos a a qualquer manifestação do paciente com o uso de qualquer medicamento. Então, nós usamos? Sim, nós usamos. Nos protocolos agora desses últimos pacientes graves que nós tivemos suspeitas, nós utilizamos? Não, nós não utilizamos. Mas não é isso. Nós não temos evidência científica que usar vai sarar, vai curar, mas nós temos evidências dentro do que já aconteceu com nossos pacientes de sim apresentarem alguns tipos de arritmia, por mais leve que seja, mas apresentou, e a cautela médica
que nós temos que ter, fez com que a gente suspendesse o uso da medicação. Não é usado por muito tempo. Nos pacientes internados, né, moderados, não entra no protocolo de tratamento, pelo menos pelo que a gente está usando agora na Santa Casa. Muito bem. Existe uma liberdade de tratamento dos médicos. Os médicos, assim, que a gente interna, que tem mais integração dentro da Santa Casa, a gente tem a mesma conduta. Mas existe médicos tratando aí de maneira diferente, dentro das suas próprias crenças, né? Dentro das suas ideologias, até políticas, né? Infelizmente. 7h05, agradecer os ouvintes da Rádio Comunitária que estão com a gente até agora. A Voz do Brasil vai começar, então a gente interrompe aqui a transmissão para a Rádio Comunitária. A gente ouviu aqui a doutora Salma Galati. Boa noite, pessoal. E agora a gente continua aqui no Facebook. Seguimos aqui no Facebook da Denise Madeira, no Facebook do Carlos Alberto do Jornal Jogo Sério, no Facebook do Cine 14 Bis e das demais páginas que daqui a pouco eu vou dizer aqui que estão retransmitindo a gente desde o início. A audiência tá grande hoje aqui, viu, doutora Salma? Tem muita gente fazendo pergunta. Tem uma pergunta aqui sobre a questão da máscara. Aliás, eu acho que eu tô atravessando vocês, né? O Carlos e a Denise iam fazer perguntas, já vou atravessar vocês aqui. Mas na verdade a pergunta não é minha, tá? Pergunta que é do Reginaldo Gabriel, que tá aqui no Facebook. Você anda nas ruas, tem muita gente sem máscara, ninguém tá sendo multado. Na verdade é um comentário que ele faz, mas aí eu vou emendar uma pergunta. Se aqui em São Paulo, por exemplo, pelo menos na região onde eu moro, todo mundo tá com máscara. Todo mundo com máscara. Mas aí você anda na rua e vê lá o cara tira a máscara pra conversar. Ah, mas eu tô falando com a máscara, a pessoa não ouve. Aí eu tiro a máscara pra falar, né? Ou seja, não adianta nada você usar máscara, porque a máscara pra você usar pra você não espalhar a gotícula pro outro. Aí o sujeito tira a máscara pra ser melhor ouvido. É o fim do mundo. E numa simples ida ao mercado eu vejo isso na rua. Né? E a gente percebe que é comum as pessoas usarem máscara e não usarem a máscara corretamente. É por isso que os casos estão aumentando, doutora Salma, porque hoje sair na rua sem máscara dá uma sensação que a gente tá sem roupa, né? E eu percebo que todo mundo, até moradores de rua, pessoal que dorme na rua, até os moradores de rua usam máscara. Mas será que é por causa do uso incorreto da máscara que os casos estão aumentando? Porque parece que, pelo jeito, não tá adiantando nada se tá todo mundo usando máscara. Não, aí não dá para falar de uma alteração só, né? São várias possibilidades, são mecanismos, vamos dizer assim, que podem aumentar a transmissão. Mas a máscara diminui o contágio, sim, é óbvio. Isso nós estamos falando. Que o contágio é feito pelos perdigotos, pelas gotículas, né, de salivas, pelo ar que é expirado, pela contaminação temporária daquele ar, daquele ambiente e tudo mais. A máscara vem evitar isso, sim, a partir do momento que nós não conhecemos quem são os transmissores, vamos dizer, né, que nem toda a população vai ser testada, né? Então, o uso da máscara é importante, sim. E da melhor maneira, tem que tampar o nariz, tem que tampar a boca, tem que tampar o queixo, tem que fazer um isolamento aqui do lado lateral para a saída do ar. Tá. É preciso usar máscara. A máscara virou agora uma vestimenta, né? Faz parte da nossa vestimenta. E não é 100% eficaz. Não. Ó, o Mauri tá me avisando aqui. Máscara. Como é que é? Não, ela não é 100% também, muitas vezes pelo tecido da máscara, pela utilização da máscara sem cuidado. O Mauri tá me avisando aqui que o vídeo tá já na agulha aqui pra gente colocar o vídeo já dos 108 anos de Guaxupé, com a participação de várias pessoas que fazem parte da comunidade. Mas antes da gente encerrar aqui o papo com a doutora Salma, eu vou passar a palavra para a Denise e para o Carlos, para cada um fazer uma pergunta. O Carlos levantou a mão? Pode fazer, Carlos. Ô, Caetano, obrigado. Doutora Salma, nós estamos, né, num ano atípico, um ano em que tudo está sendo adiado, muitas coisas canceladas. Tivemos aqui a Expo Agro adiada e o Maé não sabe se vai acontecer, né? Está torcendo para que aconteça. Também as eleições municipais, elas estão no imbróglio aí total. O ministro Barroso quer fazer no máximo até dezembro. Há políticos querendo unificar, né, com a eleição estadual, mas o ministro já descartou essa possibilidade. A doutora Salma, aqui em Guaxupé,
nós estamos falando sobre Covid, né, Caetano, Denise e amigos, mas dentro dessa pergunta de Covid, de ter ou não ter eleição, qual que é a opinião da senhora que terá eleição? E a senhora, doutora Salma, confirma algum convite ou a pretensão de disputar a pré-candidatura, disputar a prefeitura de Guaxupé? Então, Carlinhos, se vai ter ou não, vai depender desse movimento que a gente está tendo agora com relação à doença. Como que eu posso falar em eleições, em evitar conglomerações, né? No momento que mais se juntam pessoas é na fila ali eleitoral, né, para se votar. E as campanhas que são feitas, tudo isso, ainda mais aqui no nosso interior, na nossa cidade, que as campanhas são feitas muitas de porta a porta, de bairro em bairro, né, e com reuniões de pessoas. Se agora essas reuniões já trazem um certo risco, imagina depois, quando liberarem tudo, né, e todo mundo entrar em campanha. Porque em campanha todo mundo abraça todo mundo, né? Os políticos abraçam as pessoas, né? É um período bom para abraçar. Pegar no colo, dar na mão. Então, é muito difícil isso. Uma proximidade, né, que às vezes nem todo mundo tem e passa a ter com todo mundo. Então, é muito difícil falar nesse sentido. Vamos dizer assim, o Brasil é um país tão peculiar que eu acredito que talvez esteja realmente esse movimento já pensando de campanhas. É claro que não dá para separar a pessoa, a médica, a pessoa política e a cidadã, né? Como médica, eu espero que não, né? Se for ter, né, misturar a minha ação agora como sendo uma ação política, isso me traz muito mais tristeza do que essas bobagens, esses insultos que a gente escuta pela internet. Porque a minha ação agora, ela é médica. A minha responsabilidade agora, ela é... Essa aqui... Como que é o nome dela, doutora? Essa é a Bela. Eu tenho que olhar na orelha para ver se a orelha está inteira. Essa é a Bela. Então, a minha responsabilidade agora é como médica. E é por isso que a gente vem a público, por isso que a gente está aparecendo tanto, para ser mais uma maneira de informar. Porque eu já falei desde o início, a informação vai salvar esse país, né? Não existe nisso nenhum objetivo político. Não, não é nada disso. Não dá para separar as coisas, né? A vida segue, né, doutora? E vai ter uma eleição por aí, né? Isso. Nesse sentido, nós já havíamos, sim, antes mesmo, nós não sabíamos quem imaginou essa situação de Covid-19? Ninguém imaginou isso, né? Então, existia, sim, já algumas articulações com alguns partidos, né? Dentro da intenção de ser uma pré-candidata à prefeitura de Guaxupé. Isso foi antes dessa pandemia. Então, com relação a isso, eu fico muito confortável de lhe responder, né? Então, existe sim, claro que existe. Eu mudei de partido, né, já avisando isso, uma vez que por 2 vezes já tive que mudar de partido por não ter o mesmo interesse dentro do partido que eu estava, né? Então, isso todas as pessoas me perguntam, você não é o primeiro, não vai ser o último, né, que vai me perguntar, doutora Salma, você é pré-candidata? No momento, nós estamos estudando a possibilidade, mas estudando, vamos dizer assim, de uma maneira muito tranquila, muito responsável e sem perder o foco que agora de cuidar da saúde de Guaxupé e da nossa região e das responsabilidades que eu tenho como diretora técnica do hospital. É essa a minha preocupação atual. É claro que se for haver o que o pessoal dos partidos fala, mas se for em dezembro, mas nós já temos que articular, porque política é articulação, é conhecimento, né? Então, eu fico muito confortável nesse momento de falar. Existe, sim, um movimento nesse sentido, mas não é ele que movimenta as minhas ações. Ele é consequência do meu trabalho na saúde, ele é consequência do meu trabalho como vereadora, dos resultados nas últimas eleições para deputada estadual,
entendeu? Que eu tive um apoio muito grande da população, apesar de toda a... Vou falar sacanagem, fica feio? Sacanagem que fizeram com a minha candidatura. Entendeu? Já falou. Já falou. Então, O Carlos falou da eleição, a doutora Salma falou da eleição corpo a corpo, né? Mas a eleição já começou, hein, Guaxupé, né? Olha o que eu recebo de print de pré-candidato a prefeito, que pré-candidato tal fez um Instagram agora postei minha primeira live. Aí o outro comenta e manda comentário, e aí eu... Velhos caciques da política, né? Voltando na versão high-tech. Né? Mas é um esforço, né? É um esforço que eles estão fazendo para se inteirar e se integrar nesse mundo digital. Muito interessante. Mas é isso Legal. aí. Eu posso dar minha opinião sobre isso, então. Eu acho que isso é bom e, ao mesmo tempo, é ruim. É bom que a população já vai vendo quem realmente está interessado, quem está preocupado com a evolução dos casos, com a evolução da saúde, com os cuidados que a gente deve ter com a nossa cidade, com a nossa população, ou quem aproveita disso para manchar a reputação de outras pessoas, né, de criar comentários desnecessários sobre as lives que a gente faz, alertando a população para os cuidados e o perigo dessa infecção. Isso é bom para as pessoas já terem uma noção quem é quem nesse jogo todo. Né? Porque, infelizmente, é isso que a gente vê, um grande jogo político. A última pergunta da Denise, então, para a doutora Salma, para a gente liberar a doutora Salma e já colocar o vídeo. Voltando lá na questão do coronavírus aí, a gente está falando sobre o distanciamento, né? Os efeitos do distanciamento social. Eu sei que muitas pessoas dependem do SUS aqui na nossa cidade, eu não tenho números, não sei dizer, mas quais as limitações do SUS neste contexto da pandemia e quais as vantagens de tê-lo? Eu não digo limitações, Denise. O SUS tem mostrado que é o melhor sistema de saúde, principalmente para as pessoas que mais necessitam dele. É uma grande comoção que a gente vê, todo o esforço que está sendo feito, tudo que está sendo pago pelo SUS. Mesmo com o movimento do hospital, com tudo isso, mesmo com a nossa UTI lotada, mesmo com as enfermarias cheias, o nosso movimento caiu de atendimento SUS para aqueles casos crônicos, que não sejam agudos. E o hospital continua recebendo normalmente como numa média de quanto ele recebia em tempos normais. Então, o SUS tem sustentado essa pandemia. Todo esse trabalho que está sendo feito pela Santa Casa, hoje, mais de 90% do atendimento da Santa Casa é SUS. E isso não é só a nossa realidade, mas de muitas cidades também, de muitos hospitais. E o SUS vem respondendo a isso. Então, foi uma grande satisfação da gente ver todo esse trabalho, todo esse esforço que está sendo feito pelo Sistema Único de Saúde, que é um dos sistemas que às vezes ele é até estudado, né, dentro do Brasil e para fora também, para ver como que acontece. Então, o nosso país, muitas vezes é dito, o nosso país não é um país sério. Muitas dessas pessoas falam, mas a Santa Casa quer mais que tem a Covid, porque eles estão recebendo R$ 1.500 de internação. Nós vamos receber esses valores para os Covid positivos, entendeu? Aqueles pacientes que foram diagnosticados com soro positivos. Pode ser que a Santa Casa venha a perder também, porque ela vai usar todos os recursos que estão disponíveis e nem sempre a gente vai conseguir que esses casos sejam positivos pelos exames que a gente tem em mãos hoje. Né? Então, isso não é desse jeito. Nós não estamos querendo ter Covid positivo para que a gente possa receber mais pelo SUS, em hipótese nenhuma. Pensar isso dos médicos da Santa Casa é uma maneira muito cruel de ver todo o esforço que a equipe toda do hospital, administrativa, técnica, médica, de todos os setores da Santa Casa estão fazendo para que Guaxupé e a região tenha o melhor tratamento e para que a gente tenha cada vez mais pacientes recuperados nessa pandemia. Mauri Palos, diretor do Cine 14 Bis, está chegando com a gente agora. E aí, Mauri? Bom, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão vendo o vídeo agora à noite, boa noite, e durante o dia, bom dia. Doutora Salma, mais uma vez, muito obrigado pela clareza das informações, pelo profissionalismo com que trata
o seu trabalho. Obrigado, Denise, obrigado, Carlos e Caetano, por essa condição, acho que tão esclarecedora. Eu quero, antes de eu comentar, e que eu quero tocar nesse ponto que a doutora Salma falou agora, dos médicos e dos profissionais de saúde, que tem uma relação muito próxima com o vídeo que a gente vai lançar agora. Ficaram algumas perguntas aqui que eu estava acompanhando na rede social, e eu acho que algumas são pontuais e acho que é importante. A Laine pergunta, doutora Salma, se a pessoa que já teve o vírus, ela está imune para sempre ou por determinado período. E há uma outra pergunta também sobre esses contaminados. Há dúvida se essas pessoas que aparecem no boletim que a prefeitura solta, se são de Gospel, se são da região e estão tratando na Santa Casa. Muito bem. Não, a gente não pode falar em cura, entendeu? Mesmo depois que diminui os sintomas, porque a gente não conhece como a evolução dessa doença viral. Nós vamos poder falar depois, que nem eu lhe falei, medicina baseada em evidências. Depois que essas evidências clínicas nos mostrarem o caminho, nos informarem. A gente considera, então não tem como falar, está curado. Mas o que a gente tem como falar que esse paciente pode, por exemplo, voltar às suas atividades, sair do seu isolamento domiciliar e tudo mais. Praticamente, depois que o paciente recebe alta do médico, vai de 7 a 14 dias. Ele pode fazer um exame sorológico e para avaliar essa sorologia dele, como é que ele está. Quais os agentes que têm positivo ou não. Se ele tiver um IgM positivo, significa que ele tem doença ainda. Se ele tiver IgG positivo, significa que ele teve contato com o vírus e que ele pode considerar que passou. Mas principalmente se ele não tiver sintomas. Muitas das vezes os sintomas clínicos é que vai nortear, que vai dar, nortear o nosso tratamento, a nossa orientação para o paciente. Certo? A segunda pergunta... Mauri? Se as pessoas contaminadas que estão no boletim são de Gospel ou da região. Os boletins da Santa Casa incluem pacientes de Guaxupé e de fora. Né? Hoje, nós temos um paciente da cidade vizinha que esperando um resultado positivo e o outro positivo de Guaxupé. Então, agora, as estatísticas que aparecem no boletim da prefeitura são de Guaxupé. Então, as estatísticas, todos esses pacientes são atendidos aqui de Guaxupé e são de Guaxupé. Cada município tem o seu boletim de informação. E cada município é responsável pelos testes, pela testagem dos pacientes e da sua população. Mesmo pacientes que vêm para se tratar em Guaxupé, muitas vezes esses pacientes fazem os exames lá, principalmente o PCR, que é feito pela FUNED. Então, a gente solicita que essa coleta seja feita lá. Se não for, por algum motivo ou outro, nós fazemos aqui pela Santa Casa também. Mas esse caso entra na nossa estatística da Santa Casa, mas não da Prefeitura de Guaxupé. Isso é importante. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, o boletim da Santa Casa não bate por causa da Prefeitura. Quem está mentindo, quem está escondendo, ninguém está escondendo. Uma coisa é a estatística da Santa Casa, outra coisa é a estatística da Secretaria de Saúde, que é responsável pela população de Guaxupé. A Santa Casa é responsável pela estatística dos pacientes aqui internados, seja de Guaxupé, seja das áreas das cidades vizinhas. Tem a Unimed também, né, doutora? Tem a Unimed também, mas aí a Unimed, essas coisas são tratadas também, tudo vira saúde pública. Então, todos esses pacientes que até que fazem, bom, hoje está sendo muito isso, vai no laboratório, pede o exame por si, ele também é notificado, a notificação é compulsória, é obrigatório a qualquer paciente, qualquer pessoa, não vou falar em paciente, em pessoas que estão fazendo esses exames, que seja notificado. E a notificação vai para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria do Estado, e entra na estatística nacional. Até mesmo quando os testes são comprados de forma particular. O Maé, presidente da Expoagro, conversou com a gente esses dias na live, e ele é presidente também do Sindicato dos Produtores Rurais. Ele falou que o sindicato comprou alguns testes e está lá guardado caso no futuro precisar e faltar, enfim. Esses testes, eles serão, de qualquer forma, eles são feitos, eles são passados para o sistema público de saúde. Ele tem por obrigação notificar.
Tem que ser passado, mesmo que ele compre, faça lá o teste dele, ou dos funcionários e tudo mais, é obrigação notificar a Secretaria de Saúde que está sendo feitos testes e o resultado desses testes. Tá. A gente teve uma presença ilustre aí na tela do Jogo Sério. Quem que é? É a Valentina. A Valentina. Nossa, tá grande a Valentina. Quanto tempo que eu não vejo. A Valentina é a caçula, irmã da Beatriz, ó. Essa aqui E aí, é a dona do Valentina? Jogo Sério. Tudo bem? Tudo bem, Valentina? Fala, E boa aí, noite, Valentina? Aliás, deixa eu aproveitar o momento família e dar parabéns pra minha mãe que tá fazendo aniversário hoje. Ó, Dona Dona Leia. Leia. 11 de junho. Parabéns, felicidades. Parabéns, da Leia. Eu poderia estar aí em Guaxupé, né, comemorando o aniversário, mas eu tô numa cidade onde tem muitos casos de coronavírus, então eu quero Eu ia ficar evitar, eu não quieta. quero levar o coronavírus de presente pra minha mãe, pro meu pai, pra cidade de Guaxupé, então eu vou ficar mais um tempo aqui, né, Faz bem. e eles não estão fazendo certo. festa de aniversário, não reuniram ninguém, continuam isolados e dando um bom exemplo aí. Ô, doutora Salma. Caetano, eu sei que o Carlos Alberto tem um compromisso agora, Carol. Não sei se você precisa sair, mas fica à vontade, tá? A gente caminha agora para o final, não é isso, Caetano? Eu acho que já podemos... Quem quiser, se a Denise quiser continuar, se a doutora Salma quiser continuar com a gente vai exibir o vídeo aqui agora. Mas o que vocês querem fazer? Fica à vontade aí para desconectar. Deixa eu até explicar para vocês. Doutora Salma sabe, ela até ia mandar também a sua gravação, né, doutora? Acabou, acho que não dando tempo, pela correria do dia a dia, eu imagino. E o Carlos se mostrou um grande cara. Na verdade, Caetano, eu conheci o Carlos cantando. Vou contar tudo, não, Carlão, mas eu conheci o Carlão cantando no penúltimo banco do ônibus, que no último estava eu. Estava indo num show na adolescência com uma cidade vizinha, enfim. Não foi, Carlão? Ô, Mauro, Engenheiros da Bahia. Engenheiros da Bahia em Alfenas, isso mesmo. 93, não é isso? É isso mesmo. Eu, você e o Alisson. Eu, você e o Alisson. Maurinho. Oi, doutor. Deixa eu só te falar uma coisa, depois se tiver ainda a chance, né, realmente foi total falta de tempo, é um vídeo que eu tenho certeza que está lindo e que tem que ser para sempre, e essa correria a gente está sempre, como já falaram também, essa descabelada aí, a gente está sempre descabelada, falando, conversando, mas eu gostaria de mandar uma mensagem com isso tudo, né, que é a certeza que as pessoas tenham que tudo passa e que esse vírus também vai passar. Essa é a minha mensagem que você falou. Fala uma mensagem, doutor. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de falar, ter falado nesse vídeo. Eu senti realmente, mas eu tenho certeza que nós vamos estar muito bem representados, principalmente os médicos da cidade, nesse vídeo que vocês fizeram. Doutor, vocês sabem que ficou assim... Nós ficamos com um material muito rico. E o que aconteceu? Eu vou contar um pouquinho, mas a gente está fazendo hoje, Caetano, um novo experimento que eu acho que a gente pode usar nas próximas lives, de convidar quem está assistindo para participar. E é o que eu fiz já. Aqui. Já entrou o Miguelzinho, entrou o Flávio e entrou o Pedro. O Miguel, a gente tinha conversado com ele mesmo, que ele vai bater um papo com a gente, vai contar um pouco mais da ideia. Eu chamei todo mundo que gravou, mandei um link agora para todo mundo que gravou. Quem quisesse participar, dar uma opinião, a Gisela chegou também, que está aberto para dar uma opinião um pouquinho do vídeo antes da gente mostrar. Mas eu vou resumir um pouco a ideia, porque até para explicar o que a gente tem e o que a gente vai apresentar. Que foi um material tão rico, a ideia surgiu uma semana antes do aniversário da cidade, né? A ideia do Miguelzinho Gabriel, do Miguel Gabriel, a música é dele, inclusive, em parcerias, e ele vai explicar isso direitinho, para gravar um vídeo mais ou menos como o Loborges fez com aquela música Janela Lateral, onde aparecem vários artistas cantando, artistas ou não artistas, pessoas cantando de dentro de casas, mostrando a sua visão da janela. E a gente então fez, que é uma música que é em homenagem a Guaxupé. Guaxupé esse mês faz 108 anos, até para explicar para o pessoal da região, e ficou legal fazer o vídeo e nós convidamos, então, eu liguei para o pessoal, para a Unimed foi grande parceira nisso, em chamar médicos para darem depoimentos. E chegou uma gravação que eu achei muito forte e muito bonito a imagem, do corpo de enfermagem da Santa Casa. Claro que não todo o corpo, mas aqueles que estavam de plantão naquele momento, eles pararam, Caetano, e gravaram no corredor da Santa Casa o refrão da música. E depois eu recebi da Lenisa, que é a chefe da enfermagem, um depoimento que o pessoal se emocionou bastante e gostou
um pouco da distração que foi gravar a música, né? De parar todo aquele momento de estresse e ir ali gravar, são 30 segundos de gravação, mas foi para eles um momento, acho que muito importante. Eu acho que se transformou numa imagem muito forte para o vídeo. Até se a gente achar oportuno, a gente pensa aqui agora junto, de repente a gente pode mostrar só o vídeo deles, que é um vídeo de 30 segundos, e depois, como eles ficaram dentro da música, ou a gente mostra a música total primeiro, depois mostra eles. E muita gente começou a mandar. Então, mesmo no prazo de uma semana, a gente teve muita gente que mandou. A gente faria uma edição no final de semana que antecedia o aniversário da cidade, mas a gente não conseguiu fazer essa edição. E aí o Giovanni Soeiro, lá da Projeto, foi extremamente parceiro também num trabalho voluntário, falou, não, Mauri, dá aqui o material que eu faço dentro do meu tempo, mas eu faço. E assim, foi pouquíssimo tempo, mas saiu uma edição legal, o que não impede de ter outras edições, porque tem muito material. Então, doutora Salma, pode mandar sim, porque eu acho que desse vídeo, com o material que a gente consegue fazer a versão 2 e 3, a versão do diretor, a versão do Miguel, a versão do Caetano, enfim, dá para fazer um material muito rico. E eu acho muito, muito importante, muito simbólico, principalmente essa participação dos profissionais de saúde da cidade e especialmente dos enfermeiros de Gospel, ao qual eu os agradeço demais pelo trabalho que eles têm feito para a região, não é só para Gospel. Miguel, vou abrir seu microfone. A doutora Salma vai continuar com a gente? Denise, vocês... Estou assistindo. Então vamos Tá continuar. maravilha. O Carlos pediu para sair porque ele tem um compromisso, mas então vamos convidar o povo a começar a apresentar o pessoal aqui. Vocês já estão tudo ao vivo, viu? Miguelzinho já tá ao vivo. Gisela tá ao vivo. Eu só não tô vendo o Pedro, Gabriel e o Nasser. Vocês precisam ligar a câmera de vocês aí. Tô vendo só o nome de vocês. O Flávio precisa ativar o microfone dele também, viu, Flávio? Se quiser ligar a câmera e o microfone, tá na Pedro parte e Gisela, inferior vamos botar a câmera na horizontal para ficar, acho que fica mais legal. Aí, eu tô aí? Aí. Miguel, O Miguel, tô vendo. A primeira live a gente nunca esquece. Caetano, quem que é esse rapaz de bigodinho? É o Santos Dumont. Tá bonito. A quarentena faz cada coisa com a gente. 14 bis, boa, com chapéu. Muito bom, faz tempo que eu não vejo. Belo bigode. Ô Mauri, esse vídeo... Boa noite pra vocês. Eu preciso achar o vídeo aqui das enfermeiras. Eu acho que eu posso colocar o vídeo direto, viu? Acho que vamos no vídeo direto. Depois, no final, se houver tempo, a gente volta só com a gravação das enfermeiras. Que realmente é um vídeo muito forte, muito impactante deles. Mas na edição nossa ficou legal. Apareceu bem o que a gente queria. Né? Tá, eu não sei se vocês que estão me vendo pela live, para quem está aqui internamente, talvez a doutora Salma, a Gisela, o Miguel e o Pedro talvez não consigam ver, a Denise. Só vai ver... Não, Caetano, aí eu pensei o seguinte, peraí, não solta ainda não, eu acho melhor a gente bater um papo antes e soltar ele no final, o que você acha? A gente ouve o Miguel, principalmente dessa ideia dele, falar um pouquinho da música, a gente ouve o Pedro, ouve o Flávio, a Gi, e nesse tempo eu vou, aliás, para ninguém ficar fora, eu vou mandar no link de quem gravou, eu tenho o WhatsApp de quem gravou, quem gravou eu vou mandar pelo WhatsApp a música agora. Então vocês, a hora que a gente exibir, vocês podem ver pelo WhatsApp, que já vai estar aí no WhatsApp de vocês. Aí a gente já encerra com o vídeo. Aí encerra e desconecta todo mundo. Isso, e a gente encerra com o vídeo. Isso. Pode ser? Pode ser. Aí fica legal. Porque aí o Pedro, o Miguelzinho, o Flávio, a Gisela que chegaram agora, se alguém aí em casa estiver acompanhando pelo Facebook, tem um delayzinho, tá? Eles vão receber a imagem um pouquinho depois e vocês também. Então, no WhatsApp vocês vão poder assistir melhor, mas quem está assistindo no geral no Facebook, no YouTube, vai ver o vídeo direto, ao vivo. Tá. O Miguel Flávio Gabriel, você é um compositor que todo mundo conhece em Guaxupé, e tem uma música chamada Guaxupé, a canção, que fala aí, Guaxupé, terra de gente de fé, e que todo mundo ouve no dia 1º de junho, né? Principalmente quando existia desfile de aniversário de Guaxupé. Naquela época, num passado muito distante, quando as pessoas se aglomeravam na Avenida Conde Ribeiro do Vale, em volta do Coreto, e ficavam ali em volta daquela cor. Lembra quando as pessoas se encontravam sem culpa, né? Porque hoje as pessoas se encontram, mas com culpa. E sem máscara, e se abraçavam e tal. E naquela época ficava lá o trio elétrico da Rádio Clube tocando Guaxupé, terra de gente de fé. Essa música é sua. E quem gravou a música, a primeira versão, quem foi? Não, Caetano, boa noite para todo mundo, parabéns para a doutora Salma, o trabalho dela corajoso, e eu estou do lado de vocês aí, concordo com tudo que vocês estão falando, de
de isolamento, estou assustado, que nem todo mundo, estou indignado também com essa história de que até o Caetano estava falando de que o Brasil é um país, uma sorte tremenda, porque podia ter acontecido aqui primeiro, né? Aconteceu para lá e todo mundo viu como é, como é que faz errado, como é que faz certo, e a gente está mais errado que todo mundo, enfim. Fico indignado também com essa história. E a música é o seguinte, a música a gente gravou lá em 2002, essa música o Geraldo, Daniel, o Geraldinho, o pessoal deve conhecer ele é de Guaxupé, ele trabalhou muito tempo no estúdio, MCR é um dos estúdios mais premiados de jingle de São Paulo, era o Renato Teixeira, era sócio, tem o Maurício Novaes, que faz parte desse estúdio, compositor de jingles, ótimo compositor, parceiro do Renato Teixeira também, e eles trabalhando juntos tiveram a ideia, num boteco, numa mesa de bar, inspiradora mesa de bar, né? Que a gente não está podendo ir mais, mas é inspiradora, e tiveram a ideia e fizeram essa música. Aí o Geraldo, um dia eu passei no estúdio dele em São Paulo, ele falou, vou te mostrar um negócio, vê o que você faz com essa música aí. Aí eu escutei, eu falei, tá faltando alguma coisa. Aí eu completei, mexi na letra, pus algumas coisas. Então ela é uma parceria dos três, e a primeira gravação é minha mesmo, essa aí, vocês estão escutando em 2002. Aí vi a ideia do Loborz, a nossa não é original, a ideia da paisagem da janela, né, da janela lateral. Eu falei, que legal, vem aí o aniversário da cidade, né? Ficaria legal, o pessoal cantando, povão, tudo cantando e tal, e conectei vocês gostaram da ideia. E ela tem aquele, que eu lembrei também, é Terra de Gente de Fé, né, que a música fala no refrão. E então eu penso assim, terra de gente de fé, e que só fé não vai, né? Só fé não basta. De primeira, você tem fé, mas vamos para a luta, vamos à luta, levanta a bunda da cadeira. Agora é diferente, né? Tem fé, mas fica quieto. É o contrário, é a loucura, né? Que a gente tá. Então é isso que eu queria falar. Terra de gente de fé, que Guaxupé tem a fé, não só religiosa, porque a fé não é uma coisa religiosa só, mas não é só fé, precisa ter juízo também. Porque eu concordo plenamente que a gente está fazendo tudo errado. Um dia, a primeira vez que a Malu falou para mim que eu não tenho rede social, ela virou para mim e falou, morreram 1.000 pessoas na Itália. Eu falei, não tem como, não existe. É que eu acho que a gente morria. Por aqui estava morrendo umas 50 por dia, eu acho, não sei quanto. E 1.000, eu falei, não dá. Não dá para morrer 1.000. É fake news. Por não, dia, né? Não é. Num dia. Morreu 1.000 num dia. No dia. Eu falei, porra, não é possível. Não tem como. Não tem como isso. Vai aí, puta, às vezes para Caimbu, enchendo. Eu falei, pra que isso? É que você falou agora, mas eu estava falando, o pessoal tá tão legal dentro de casa. O Brasil não vai acontecer isso. E olha aí, estamos lá, com 1.300. Hoje ainda não sei. O pior é que está acontecendo e a gente continua. Está acontecendo e a gente está abrindo e fingindo que nada está acontecendo. Isso que é o pior. Não tem quarentena mais, não. Isso que é o tem pior. Quarentena, a gente está flexibilizando, o Brasil inteiro está flexibilizando no momento em que não está fazendo quarentena, não. Então é isso. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que é o pandemônio, é a pandemia misturada com o demônio, que você falou mesmo. Então, sei lá. Aí vamos fazer a música, né? Pensei, quem sabe, dar uma ajudada, uma espairecida na vida, e não vi o vídeo ainda. Estou curioso. Estou ansioso para ver. Ninguém viu. Eu vou te falar a verdade. Você viu. Vou te falar a verdade que não, Miguel. Mas o bigode, mas tá uma graça. Que saudade de vocês. Puta merda, nunca mais vi a turma. Você sabe que eu tenho
para mim, como estilo de vida e para a empresa que eu administro também, a gente pode trazer essa política de cuidar da nossa vida. Não me preocupo com a vida dos outros. O Fernando Pessoa dizia que as maiores catástrofes da humanidade vieram de pessoas que se preocuparam demais com a vida dos outros. Mas nessa pandemia, tamanho imediatismo dela, eu estou me preocupando muito com a vida dos outros, sim. Principalmente porque a vida dos outros pode interferir na minha. Então, se as pessoas não se cuidam, eles podem transmitir o vírus para mim ou para alguém da minha família, e isso que a gente não gostaria. Então, por isso que a gente tenta trazer o maior número de informações claras, a maior defesa possível de tudo que é melhor para a prevenção do vírus, a gente tenta trazer e está usando esse canal para isso. E eu tenho certeza, Miguel, que a música de vocês, eu acho que vai causar acho uma sensibilização das pessoas, sim. Ainda mais numa data, num mês como esse de aniversário, as mensagens que tem dos profissionais de saúde, de músicos, de crianças, eu acho que vai provocar alguma coisa. Véspera de Dia dos Namorados, acho que as pessoas podem estar um pouco mais emotivas, e eu acho que a gente tem uma condição de oferecer uma coisa legal para a cidade. Pedro, você já cantou com seu pai? Já tinha gravado com seu pai? Não, gravado eu nunca tinha gravado. Ele é muito tímido, né, Mauri? Boa noite, gente. Ele, inclusive, me chamou aqui para participar da live pela timidez dele, É um né? milagre ele estar participando dessa live aqui, né? Exato, Quem falou que eu sou tímido? Eu não... Foi a primeira vez que a gente gravou alguma coisa assim nesse sentido. Recentemente eu gravei uma música dele no estúdio, ele foi até assistir, mas também não quis aparecer nem no vídeo da música, né? Nem na foto. Nem na foto ele saiu, ficou bravo. Foi uma quarentena eterna. Eu já estava em quarentena há muito tempo. Mas que bom. Joia. Bom, a gente vai ver já o Pedro cantando junto com o Miguel, né? O Pedro é filho do Miguel, né? Para quem não ligou o nome ou sobrenome à pessoa. Não tinou. Ô, Gisela Paulo, tudo bem, Gisela? Tudo bem, Caetano? Boa noite todo mundo aí. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. A gente tem confiado bastante em vocês, no Nilo, no pessoal lá, e vamos conseguir, vai dar tudo certo. Você tá no vídeo também, Gisela? Olha, eu gravei, agora eu não sei se usaram minha gravação. É pra tá. É pra tá. É pra tá. Ô, Flávio, o seu microfone tá desligado. Você quer dar uma palavra, falar alguma coisa? Porque precisa ativar o microfone aí. E a câmera também, né? E a câmera também. Ou tá, às vezes o Flávio entrou para assistir só também. Vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver se eu falo com ele no Facebook. Eu não tô ouvindo. É o Flávio Nasser, né, que tá aqui. Flávio Nasser, eu acho que ele entrou para assistir só, viu? Mauri, eu vou ter que sair, viu? Tive um chamado aqui, eu vou ter que sair. Obrigado pela oportunidade. Miguelzinho, obrigado pelo seu apoio. Também. Doutora, deixa eu perguntar, você não tocava violão? Eu toco violão. Então, eu Tem falei... que gravar um vídeo cantando, ó. Se não me engano, eu acho que eu lembro um negócio. Um dia minha mãe me acordou, que eu cheguei mais cedo em casa, uma madrugada, falou, tem umas moças fazendo serenata para você. Você tava, não tava? Tá vendo? Fazendo muita serenata. É outro estilo. Eu acordei com uma serenata da doutora Salma, viu? Ó, bacana. Essa é a maior revelação de todas as lives aqui até agora, hein? Viu só? Foi o dia que eu cheguei cedo em casa. Era umas 3 horas, mais ou menos. Umas 2, 3 horas da manhã. Mas não é bacana isso? As moças se reuniram e foram fazer serenata para nós. Que beleza. Fizemos muita serenata nessa cidade. E a doutora não apareceu, Mauri. Eu pensei que ela tinha mandado o violão. Pois é, vai ficar para a versão do diretor. Obrigado, doutora Salma. Obrigado, doutora Salma. Obrigado. Parabéns mais uma vez, doutora. Admiro muito o trabalho da senhora. Muito bom. Caetano, vamos no vídeo e... Vamos lá, então. Vamos ver o vídeo daqui a pouco. Mandei. Obrigado. Um abraço. Outro. Então, gente, eu vou colocar o vídeo aqui e vocês vão ver pelo WhatsApp de vocês aí, tá? A gente já pode se desconectar.
E eu quero agradecer a participação de todos aí. Maurício, você volta no final então? Ou então, de repente, vocês podem... É porque vocês não vão ver o vídeo daí, porque vocês estão conectados comigo, né? Não, acho que vamos encerrar. A gente já eles. encerra. Tá bom. E aí eu já coloco o vídeo aqui. O Caetano, o Face tá no ar ainda? Parece que deu uma coisinha lá. Tá no ar aqui. Tá no ar. A gente tá com 123 pessoas assistindo. Caetano, eu acho que não, hein? Parece que deu 126 pessoas agora. Ó, Sei não, parece que caiu do Face. Acho que caiu do Face, hein? Vamos ver. Bom, gente, eu vou me despedindo aqui então. Entrei aí só pro velho criar coragem e entrar também. Valeu, Pedro. Mas valeu, gente. Um abraço aí. Valeu, Pedro. Até mais. Valeu. Bom, a gente tá ok aqui no Face. Pelo menos eu tô... Ó, quem estiver vendo a gente no Facebook do Jogo Sério, dá um ok pra gente aqui. Eu tô aqui com na página do Jogo Sério. Se a gente colocar o vídeo... Não, mas tá certinho sim, Mauri. Então eu vou projetar o vídeo aqui na tela de cima. E... Como é que nós vamos fazer aqui? Pera aí. Só vou colocar o som aqui porque o som dele tá saindo em outro lugar. Pera aí que a gente já vai arrumar aqui. Vamos ver. Sabe o que quer. Do alto do morro agudo vejo minha Guaxupé. Gado sadio no pasto, na paz do interior. Arado rasgando o campo, suor do trabalhador. Ei, Guaxupé. Estrelas, mantendo sempre de pé. Quem planta, quem colhe as belezas que brotam em Guaxupé. As suas ruas de pedra, suas ruas de café, caminhos que partem pro mundo e voltam pra Guaxupé. Terra de gente de fé. É hora de amar o próximo e respeitar a vida. A luta contra o coronavírus é de todos nós. Faça a sua parte. Vamos juntos superar esse desafio. Cuide do próximo. Tudo acabará bem. Cuide de quem você ama. Cuide de você. Ame o seu próximo. Preserve sua vida. Se puder, fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa, Guaxupé. Só saia se necessário. Se for sair, use máscara. Use máscara. Use máscaras. Deus no coração.
Cuide-se por nossa querida Guaxupé. Eu cuido de você e você cuida de mim. Fique em casa e se for sair, use máscara. Cuide de quem você ama, use máscara. Eu ajudo você e você me ajuda. Longe de longe eu a vejo, longe não vou aguentar. Saudade bate no peito, um dia volto pra ficar. Eu acho terra de gente de fé. Eu acho só não é feliz se não quer.